A problemática nacional. Evidentemente, é muito importante analisar a problemática da sociedade peruana. Consideramos de que é necessário conhecê-la, porquanto sem seu conhecimento não é possível compreender os processos que se dão. Se não estamos claros sobre o caráter da sociedade peruana, sobre o processo que se vive hoje, mal podemos entender o que representa a lei de educação ou da lei de mineração. Isto é, não é possível compreender o problema concreto no país, como o da educação, sem compreender qual é o caráter da sociedade peruana atualmente e qual a situação política. Lamentavelmente, muito pouco se conhece sobre a problemática nacional. Ainda mais, nos últimos tempos, o Estado tem montado toda uma campanha deformadora destas questões. Portanto, é mais peremptória a necessidade de analisar estes problemas. A sociedade peruana atual. Caráter de nossa sociedade. Planteamos. O Peru é uma sociedade semifeudal e semicolonial. O que entendemos por semifeudal e semicolonial? Vejamos estas questões. Nosso país, no século passado, se emancipou. Faz 150 anos éramos uma colônia. Vivíamos sujeitos a uma metrópole, Espanha. Não tínhamos independência política. Por outro lado, no começo do século passado era um país feudal, e isto quer dizer que nossa sociedade se baseava fundamentalmente no trabalho da terra, que era o sustento da economia. Naturalmente havia comércio e modalidades industriais incipientes, mas o fundamento econômico era a feudalidade. Baseada na existência de grandes latifúndios que pertenciam a umas quantas pessoas, e sobre essa propriedade latifundiária se levantava a servidão, a exploração dos camponeses, que por um pedaço de terra teriam de prestar serviços pessoais, lavrando a terra do senhor ou outros serviços, inclusive doméstico. Nosso país era atrasado, donde o fundamental eram as velhas formas de produção e modalidades de governo totalmente caducas. Nosso país, a começos do século XIX, tinha dois problemas, que com variações persistem ainda. 1. O problema da terra, o problema da feudalidade, o da servidão do campesinato levantada sobre a propriedade latifundiária. 2. O problema da soberania nacional, o de que nossa nação era uma colônia da Espanha. A emancipação enfrentou ambos problemas. O provam as lutas de independência quanto à soberania, e os decretos de Bolívar sobre a propriedade territorial e os debates parlamentares nos quais se planteava que a emancipação só podia assegurar-se entregando a terra aos camponeses, no tocante ao problema da terra. Mas a emancipação só implicou romper as ataduras com a Espanha. No entanto, o país prontamente foi controlado e logo dominado pela Inglaterra. Esta, então grande potência capitalista, dominou em toda a América Latina e, portanto, em nosso país. Que importância tem o domínio inglês em nosso país? Até antes da emancipação, éramos um país feudal e colonial. Quando nos emancipamos, seguimos tendo base feudal, mas com certa independência política. Conformamos uma república em que se pesem nos avatares da emancipação e primórdios republicanos. Mas a Inglaterra introduz ao país modalidades mais altas de desenvolvimento, modalidades capitalistas, fundamentalmente através de seu comércio e usa tal ao comércio mundial do guano. Isto implica que se comece a acelerar a destruição da feudalidade. O fato de que a Inglaterra traga mercadorias e introduza métodos capitalistas acelera, estimula a destruição da feudalidade. Por outro lado, a Inglaterra começa a controlar e introduzir um processo de colonização do país. Assim, a dominação inglesa implicou no começo de uma mudança, a passagem até a conformação de uma sociedade semifeudal e semicolonial no país. Neste século, os Estados Unidos logram aplastar o domínio inglês e converter-se em um amo, em meados dos anos 20. Assim, nosso país se vê dominado por outra potência mundial, mas ainda imperialista. Estados Unidos, quando nos domina, é um país imperialista. Desenvolveu um sistema monopolista, grandes empresas que concentram a economia do país. Por outro lado, é uma potência em expansão colonialista na América Latina e até em parte da Ásia. Nestas condições do domínio imperialista yanqui, nossa sociedade evolui seu caráter semifeudal, mas não se destrói totalmente, segue sobrevivendo. Sob o domínio inglês, especialmente depois da guerra com o Chile, se dá um maior impulso à destruição da feudalidade, sob o desenvolvimento de uma forma de capitalismo, ligado aos grandes monopólios e dependente do imperialismo.
Ademais de manter seu caráter semifeudal, nosso país segue sendo semicolonial. Isto é, um país dominado que, ainda que tenha independência política declarada, vive sob o domínio de uma potência imperialista no econômico, diplomático, cultural e militar, que torna a independência política uma questão formal. Assim, a sociedade peruana desde o século XIX tem evoluído de uma sociedade feudal a uma semifeudal e de uma sociedade colonial a uma semicolonial. Neste largo processo, três potências nos têm dominado e explorado. Primeiro, Espanha, até 1824. No entanto, o espanhol seguiu dominando muitas décadas mais. Posteriormente, a Inglaterra, que mais sutilmente nos dominou, que até nos fabricou partidos políticos de corte burguês e um melhor aparato estatal, para nos sujeitarmos melhor com um domínio solapado, mais encoberto, mas não menos explorador. Finalmente, Estados Unidos, que ainda nos oprime e explora, imperialismo que, apesar de tudo o que se diga, nos domina em todos os planos. Quando éramos um país colonial, tínhamos dois problemas, o problema da terra e o problema nacional. Sob o domínio inglês, éramos uma sociedade semifeudal e semicolonial, de forma muito mais elementar que a atual, evidentemente. E tínhamos dois problemas, da terra e o nacional, porque a terra seguia muito poucas mãos e a servidão seguia capeando no país, e porque a Inglaterra nos dominava. Neste século, os Estados Unidos nos dominam. Seguimos sendo uma sociedade semifeudal e semicolonial, muito mais evoluída que a anterior, indubitavelmente. Mas os problemas básicos do país seguem sendo dois, o da terra e o nacional. O problema da terra porque ainda as modalidades feudais de exploração sobrevivem e tendo toda a nossa sociedade, nossa mentalidade acientífica e supersticiosa, nossa ideologia em geral, assim como nossas relações sociais e políticas, tem muito de feudalidade. O problema nacional porque somos uma nação oprimida, aparentemente livre, mas no fundo subjugada de mil formas. Sintetizando, a história pátria desde o século passado até hoje é a da luta de classes feudal e colonial, que, sob o domínio capitalista inglês e do imperialismo yankee sucessivamente, tem evoluído até converter-se ser na atualidade uma sociedade semifeudal e semicolonial, com dois problemas básicos não resolvidos até hoje, o problema da terra e o nacional. Caráter do processo revolucionário da sociedade peruana. Assentado o caráter da sociedade peruana, surge uma pergunta: qual é o caminho da transformação revolucionária? Concretamente, qual é o caráter da Revolução Peruana? Temos estabelecido que há dois problemas, o da terra e o nacional, de cuja solução deriva a solução do resto dos problemas do país. Pois toda a problemática nacional depende do caráter semifeudal e semicolonial da sociedade peruana. Isto quer dizer que, para que a sociedade peruana mude, se revolucione verdadeiramente, tem que resolver essas duas questões. Primeiro, o problema da terra, cuja solução exige varrer a semifeudalidade, pois enquanto não se a varre, não se resolve o problema da terra. Segundo, o problema nacional, cuja solução exige varrer com a opressão imperialista yankee, pois enquanto não se varre este domínio semicolonial, não se resolve o problema nacional. Assim, enquanto não varremos a semifeudalidade e a semicolonialidade, não é possível transformar real e verdadeiramente a sociedade peruana, apesar de tudo o que nos dizem. Além disso, o que hoje pregam não é novo. Por exemplo, no ano 19 deste século, já escutamos similares cantos de sereia. Em consequência, o processo de transformação da sociedade peruana, o que cientificamente se chama Revolução Peruana, tem duas tarefas a cumprir. Primeiro, destruir a semifeudalidade e, segundo, destruir a semicolonialidade. Estas são as tarefas da Revolução Peruana em sua primeira etapa. O anterior significa que a Revolução Peruana é antifeudal e anti-imperialista, isto é que, necessariamente deve destruir-se a sobrevivência feudal e o domínio do imperialismo. Por isso, a Revolução Peruana necessariamente é uma revolução democrático-nacional, democrática quanto à feudalidade, a destruir as relações feudais do país, e nacional, pois é anti-imperialista, dirigida a aplastar a opressão imperialista yankee. Assim, na atual sociedade peruana semifeudal e semicolonial, só cabe uma revolução democrático-nacional, antifeudal e anti-imperialista.
Analisemos o caráter da Revolução Peruana em relação com as condições históricas concretas. Tínhamos dois problemas desde o século passado, o da terra e o nacional. Mas o século passado e o atual têm grandes diferenças. No século passado, não havia imperialismo. Neste século, há. No século passado, não havia classe operária internacionalmente convertida em condutora da revolução. Nem havia no país uma classe operária desenvolvida. Na atual, temos uma classe operária triunfante e no país, uma classe operária com larga história de luta. Estas são diferenças importantíssimas no processo revolucionário de nosso país. No século passado e até os anos 20 do atual, a burguesia no país poderia conduzir o processo de transformação através da solução desses problemas. Mas em nosso país, desde os anos 20, vão se produzir grandes lutas, heróicas lutas e sucessivos levantamentos camponeses, mobilizações e lutas estudantis e poderosos grandes combates da classe operária, gerando-se um grande processo de luta política em meio do qual começa a difundir-se e aplicar-se à nossa realidade a ideologia do proletariado, através de uma extraordinária figura, José Carlos Mariátegui, cujo trabalho combatente de homem pensante e operante marca um feito na história ao fundar, em 1928, o Partido da Classe Operária do Peru, o Partido Comunista. Assim, pois, este período determina uma mudança fundamental em nossa revolução, pela qual a burguesia, nas condições de domínio do imperialismo e de existência de uma classe operária mergulhada em luta, já não pode conduzir o processo revolucionário em nosso país, pois já surgiu e se desenvolve a classe operária, que além de disputar a direção com a burguesia, é a única classe consequente e capaz de levar a Revolução Peruana a seu triunfo. Desta forma, a Revolução Burguesa no país tem dois períodos. 1. A velha Revolução Burguesa, que pode cumprir-se até o começo do século sob direção burguesa, e 2. A nova Revolução Burguesa, ou Revolução Democrático Nacional, ou Revolução Burguesa de novo tipo, sob a direção do proletariado, que é a única perspectiva histórica do país. Os burgueses, por razões históricas, não têm podido cumprir com seu papel no país, mas depois do ano 18, insurge o proletariado politicamente organizado e arrebata a burguesia da condução histórica do processo revolucionário, como única classe que pode cumpri-la. Portanto, a revolução no país, a destruição da feudalidade e o domínio do imperialismo só pode cumprir-se a partir do ano 28, mediante uma revolução democrático nacional e sob a direção do proletariado, classe que, para cumprir sua função histórica, tem que se unir com o campesinato em uma sólida aliança operário-camponesa, por ser o campesinato como majoritária força principal, ainda que não dirigente no processo. Estes problemas do caráter da sociedade e da revolução são de vital importância, pois aderimos firmemente à posição de que no país, ou o proletariado com seu partido conduz o movimento, ou não há revolução democrático nacional. Não sejamos enganados, direta ou indiretamente serviremos aos inimigos da classe. Para concluir este tema, assinalamos que há outras teses contrárias às expostas, destacando que a tese de que a sociedade peruana é capitalista é hoje a mais perigosa. Se o país é capitalista, e se a revolução é socialista, o proletariado e não o campesinato seria a força principal. Essa tese muda a fundo o importantíssimo problema do caminho da revolução. Como vimos, há dois caminhos. 1. O da Revolução de Outubro, que é da cidade para o campo, e o seguem os países capitalistas, através de uma revolução socialista, caminho que seguiu a velha Rússia ou que hoje teria de seguir a França, por exemplo. E 2. O caminho da Revolução Chinesa, que é do campo para a cidade, e que seguem os países semifeudais e semicoloniais ou coloniais, mediante uma revolução democrático nacional, caminho que hoje segue Vietnã, entre outros. Portanto, que o país seja semifeudal ou capitalista não é simples discussão bizantina, pois se erra no caráter da sociedade, se erra no caminho da revolução e, em consequência, esta não triunfará. A tese do caráter capitalista da sociedade peruana tem sido e é sustentada pelo trotskismo e posições próximas a ele. No entanto, tal tipificação começa a ser sustentada pelo revisionismo para aprofundar mais seu entreguismo ao regime. O capitalismo burocrático. Este problema é importante para a compreensão da sociedade peruana e seu desconhecimento é a raiz de graves erros políticos. A tese do capitalismo burocrático encontramos nos clássicos e em Mariátegui, ainda que neste com outro nome. O que entendemos por capitalismo burocrático? É o capitalismo que impulsiona o imperialismo em um país atrasado,
O tipo de capitalismo, a forma especial de capitalismo, que impõe um país imperialista em um país atrasado, seja semifeudal ou semicolonial. Analisemos este processo histórico. Como se desenvolveu o capitalismo nas velhas nações europeias? Suponhamos a França. Em fins do século XVIII, era um país feudal. Tinha de 20 a 22 milhões de camponeses. Os operários e trabalhadores não somavam sequer 600 mil. Aqui se pode ver a etapa feudal que teria. Se baseava sobre a servidão em suas diferentes formas. No entanto, na entranha feudal da França, se geraram novas formas produtivas, fabris, capitalistas. E uma classe, a burguesia, foi tendo cada vez mais força, mais poder econômico, inclusive influência política. Perguntemo-nos: França era um país subjugado a outro? Era um país oprimido? Não. França era uma monarquia absolutista que disputava com a Inglaterra a hegemonia do mundo. Não estava oprimida por ninguém. Suas condições socioeconômicas históricas fizeram com que ela se desenvolvesse assim. Nessa época havia imperialismo? Não. O imperialismo é desse século. O que havia é países em desenvolvimento capitalista, como Inglaterra, por exemplo, e França ia desenvolvendo independentemente uma sociedade capitalista. Igual caminho seguiram outros países, e quando chega ao século XIX, França, Inglaterra, Bélgica, Holanda, etc., são países capitalistas independentes desenvolvidos. Qual era a situação das nações latino-americanas no século XIX? Quando começa a emancipação da América, 1810, as nações da Europa já eram poderosas, enquanto as latino-americanas recém começavam a estruturar sua nacionalidade, problema que ainda não foi concluído. Além disso, estas nações, após emanciparem-se, caíram sob o domínio de uma potência, da Inglaterra. Assim, seu capitalismo vai desenvolver-se sob o domínio inglês, como um capitalismo dependente. Há, pois, uma diferença histórica, econômica e política notória frente ao processo europeu. Por outro lado, as burguesias que se desenvolveram na América Latina se vão ligando cada vez mais ao país dominante, de tal maneira que estas débeis burguesias, em vez de desenvolver-se independentemente, como o fizeram as europeias e a serviço dos interesses nacionais, vão se desenvolvendo como burguesias subjugadas, dependentes, entregues de corpo e alma às potências imperialistas, Inglaterra ou EU, na medida em que acreditam até converterem-se em ricas e desenvolvidas burguesias intermediárias, como mostra a história desse século. Este último caminho é o que se deu no Peru. Como vimos na segunda década deste século, o imperialismo yanqui substituiu o domínio inglês. Para isto, os Estados Unidos utilizaram a seus intermediários e dominou o poder estatal. Este é o significado e a função do golpe estatal de 1919 de Leguía e seu onsênio. Este período é chave no processo nacional. Leguía, em 19, planteou algumas questões: a reivindicação dos recursos naturais, a concessão de terras a quem nela trabalha, a reivindicação das riquezas naturais, a participação do povo através de plebiscito e o remanejamento do aparato estatal. Leguía foi um instrumento político direto dos Estados Unidos para impulsionar seu capitalismo burocrático dependente no país, a cujo fim impulsionou sua própria burguesia, extirpando do aparato estatal a ligação da Inglaterra, mediante uma renovação da burguesia intermediária que enfrentou em dura luta, a chamada oligarquia. Deste processo devemos extrair uma lição, entre outras. Não basta que um regime ataque a oligarquia, ou planteie reivindicar as riquezas naturais, ou fale de entregar a terra a quem nela trabalha, para que ele seja percebido como revolucionário. Se pode tratar, como Leguía, atualmente de uma renovação da burguesia intermediária e desenvolvimento do capitalismo burocrático. Assim, os Estados Unidos começaram seu domínio no país. Pouco a pouco foi introduzindo-se em nossa economia, mudando suas formas segundo as flutuações internacionais e a correlação de classes dentro do país. Em um período, o imperialismo norte-americano usa modalidades capitalistas de Estado. No outro, usa iniciativa privada como o fundamental, em função do qual o Estado intervém diretamente em forma mais ampla no processo econômico, impulsionando-o ou pondo em primeiro plano seu papel cautelador nas livres relações das empresas privadas. 3 linhas do capitalismo burocrático. O capitalismo burocrático desenvolve 3 linhas em seu processo: uma linha latifundiária no campo, uma burocrática na indústria e uma terceira, também burocrática, no ideológico, sem pretensão de que essas sejam as únicas. Introduz a linha latifundiária no campo mediante leis agrárias expropriatórias que não apontam a destruir a classe latifundiária feudal e sua propriedade,
senão evoluí-las progressivamente, mediante a compra e pagamento da terra pelos camponeses. A linha burocrática na indústria aponta a controlar e a centralizar a produção industrial no comércio, etc., pondo-os cada vez mais em mãos monopolistas, a fim de propiciar uma acumulação mais rápida e sistemática do capital, em detrimento da classe operária e demais trabalhadores, naturalmente, e em benefício dos maiores monopólios do imperialismo em consequência. Neste processo, tem grande importância a poupança forçosa a que se submete os trabalhadores, como se vê na lei industrial. A linha burocrática no ideológico consiste no processo para moldar a todo o povo, mediante meios massivos de difusão, especialmente na concepção e ideias políticas, particularmente que sirvam ao capitalismo burocrático. A Lei Geral de Educação é a expressão concentrada desta linha, e uma das constantes desta linha é seu anticomunismo, seu antimarxismo aberto, ou solapado. Estas três linhas formam parte do caminho burocrático, ao qual se opõe ao caminho democrático, o caminho revolucionário do povo. Se aquele defende a propriedade feudal, este planteia sua destruição e, perante o pagamento da terra, contrapõe com seu confisco. Se aquele reconhece e fortalece a propriedade industrial imperialista, este a nega e luta por seu confisco. Se aquele pugna por subjugar ideologicamente ao povo, este luta por armá-lo ideologicamente. E se aquele persegue o marxismo, este sustenta que há que guiar-se pelo marxismo como o único instrumento científico para compreender a realidade. São, pois, dois caminhos absolutamente contrários. A história do país no presente século é a história da luta destes dois caminhos, do caminho burocrático, ou seja, do capitalismo submetido ao imperialismo, e do caminho democrático, do caminho da classe operária, do campesinato, da pequena burguesia e, em certas circunstâncias, da burguesia nacional. Para compreender o capitalismo burocrático, é muito útil o estudo e análise da década de 60, na qual se avançou mais o processo da destruição da feudalidade. Neste período se impulsiona a indústria e as relações capitalistas na agricultura. Por outro lado, se desenvolveu grandemente a luta de classes, o movimento sindical, camponês e estudantil alcançaram altos níveis. Assim, se desenvolveu um forte movimento sindical que, em determinado momento, tomou locais e chefes como reféns. O movimento camponês também teve um grande auge. No segundo semestre de 63, como um rastro de pólvora, correu desde o centro do país até o sul, e o movimento estudantil teve bastante ascenso. Em síntese, a luta das massas viveu grandes experiências neste período. Luta política. Desse modo, a política partidária teve um grande auge. Por um lado, os partidos políticos da reação entravam em grandes dificuldades e pugnas, levando à crise da chamada democracia representativa, anos 67 e 68. Por outro lado, a esquerda desenvolveu uma vigorosa vida política, dentro da qual se deu a luta entre marxismo e revisionismo, posteriormente, a retomar o caminho de Mariátegui como condição para desenvolver a revolução. Outro feito bastante importante e não suficientemente estudado é o problema das guerrilhas. No ano 65, inclusive nesta zona, surgiu um foco guerrilheiro. O movimento guerrilheiro no país é parte do processo nacional. É uma primeira questão que há que destacar, porque sectariamente, às vezes se pretende considerar que é a simples experiência de um organismo, e não a vemos como uma experiência do povo peruano. É um movimento intimamente ligado ao processo político do país, desenvolvido segundo concepções pequeno-burguesas. É uma grande experiência que necessita ser analisada desde a posição do proletariado para extrair-lhe lições frutíferas. É impossível compreender nossa situação dos anos 70 e sua perspectiva sem compreender as condições concretas dos anos 60. Há uma coisa boa. Nos últimos anos, a intelectualidade peruana vem compreendendo a necessidade de estudar a década de 60. Só compreendendo este período, estaremos melhor armados ideologicamente para compreender a situação atual.
O problema do capitalismo burocrático é importante porque nos permite compreender qual é o caminho dominante que o imperialismo impõe a um país atrasado, em um país semifeudal e semicolonial. Sem condição semifeudal e semicolonial, não haveria capitalismo burocrático. Assim, plantear a existência de capitalismo burocrático é plantear como premissa que o país é semifeudal e semicolonial. A situação atual do país. Condições em que surge o regime atual. Em que condições surge o regime atual? Reparemos nos fins da década de 60. Que se passava? Problema econômico, 67 desvalorizações monetárias, congelamento de salários, etc. Crise econômica. Por outro lado, nas lutas das massas, ascenderam fortes lutas operárias e camponesas, se via nitidamente que começavam a apresentar características similares às que se deram nos anos iniciais da década, visando um futuro ascenso do movimento de massas. No político, enfrentamentos e fracionamentos entre e dentro das organizações políticas das classes dominantes. As famosas disputas entre parlamento e executivo. Ademais, se aproximavam as eleições dando conjuntura para que se esclarecessem muitos problemas do país, e inclusive para que os próprios partidos em disputa, em seu afã de monopolizar votos, expusessem sua roupa suja ao sol. Ideologicamente, nosso país havia passado por um profundo debate de ideias, e se havia esclarecido bastante bem o que é marxismo e o que é revisionismo. Mais ainda, começava a se retomar o caminho de Mariátegui, a aplicar o marxismo às condições concretas do país. Além disso, há que destacar duas situações. A situação econômica do país, isto é, o desenvolvimento do capitalismo burocrático já não podia seguir desenvolvendo-se na forma anterior, urgia seu aprofundamento. Necessitávamos abrir mais larga estrada para que avançasse esse processo na forma do imperialismo. Com as formas anteriores, não se podia avançar. Não esquecemos que há muitos anos se discutia o problema agrário, inclusive havia leis agrárias, Projeto Beltrán, leis de Pérez Godoy e de Belaúnde. Outra questão, no problema industrial, a lei do segundo governo e Prado já era insuficiente e se reformulava a necessidade de fazer parques industriais, dar prioridade ao papel estatal, planificar, etc. Aqui está o Plano de Belaúnde, de 1967 a 70, que mais ainda planteava a necessidade de mudar a condição social do país para construir uma nova sociedade nacional, democrática e cristã. Em conclusão, o processo do capitalismo burocrático necessitava aprofundar-se. No país se dava a chamada democracia representativa, mas o parlamentarismo não satisfazia as necessidades dos exploradores. As massas populares avançavam com relativa facilidade, pondo em dificuldades, ainda que transitórias, as classes exploradoras. Necessitava, então, substituir a modalidade representativa, o parlamentarismo. Era isto um caso típico que se dava só no país? Não. A década de 60 implica na América Latina a fragilidade do chamado regime de democracia representativa, a crise do parlamentarismo, e, por conseguinte, a necessidade de substituí-lo por modalidades estatais mais eficazes para a reação. Em síntese, a necessidade econômica de aprofundar o capitalismo burocrático e a fragilidade do parlamentarismo, nas condições assinaladas, planteou às classes exploradas e ao imperialismo a necessidade de uma nova abordagem política para o país. Assim, o regime atual surge por necessidades econômicas, sociais e políticas de aprofundar o capitalismo burocrático. Existe atualmente um plano econômico-social, do qual pouco se fala. Em síntese, estabelece a necessidade de impulsionar o capitalismo burocrático mediante a força dos operários e camponeses, os primeiros sendo dominados pela lei industrial e os outros mediante a lei agrária. Por sua vez, planteia também a ação direta e primordial do Estado para abrir condições de inversão do capital privado. Que o financiamento necessariamente tem de originar-se do imperialismo e como este financiamento é insuficiente, o fundamental enraiza-se nos próprios recursos. Esse plano pinta muito claramente sua ligação com o processo de capitalismo burocrático do país. Nitidamente, se liga este plano ao de Belaúnde, e este com todo o sistema de capitalismo burocrático do país. Muito íntima também é a relação entre o plano econômico e a mobilização social.
Esta é outra coisa que não está muito clara. O regime, sancionadas suas medidas fundamentais, agrária, industrial e educacional, passou a uma etapa organizativa. Hoje e no imediato, nos desenvolvemos dentro de organização, mobilização e participação que o regime está impulsionando. A mobilização social, há que entendê-la ligada ao processo econômico. O mesmo governo disse que sem mobilização social não poderá cumprir seu plano econômico-social, e planteia que a mobilização social tem uma sustentação, a participação na propriedade. Ultimamente, os representantes do regime falam de propriedade social, mas para que serve esta? A propriedade serve para, por meio da isca de participar na propriedade, mobilizar as massas em benefício do capitalismo burocrático. Por isso, a sustentação da mobilização social é a participação social. Para que serve a mobilização social? A mobilização social é um instrumento político em mão do regime para impulsionar suas concepções e abrir um caminho nem capitalista nem comunista. Isso é feito para difundir suas ideias. E ao difundir suas ideias, busca evitar que as massas se imprimam ideias estranhas, exóticas, estrangeiras. A que ideias se refere? Ao marxismo. Esse processo ideológico para evitar que as massas aprendam o marxismo e assim atá-las ao caminho burocrático. Desse modo, a mobilização é um meio para organizar, a partir das modalidades de propriedade as massas, e canalizá-las sob um mando vertical. Isso é o que entende por mobilização social. É uma peça mestra desse sistema a serviço do seu plano econômico e político. Uma das razões por que o plano econômico não avança como esperavam que avançasse é a falta de sua chamada mobilização social. Do dito, derivamos. A situação política atual do país está se centrando no problema da mobilização das massas. Agora e no imediato, nos movemos nessa conjuntura, que é quem e como mobiliza as massas. O governo pretende movê-las segundo sua concepção. Os fatos assim o demonstram. O regime aponta a organizar as massas camponesas. A isto serve a Lei 19.400. Apontam a organizar os operários mediante a chamada CTRP. Nacionalistas, revolucionárias, participacionistas, entre a estudantada, cria organizações que nascem um dia e ao seguinte desaparecem. Tudo isso significa o intento de organizar as massas operárias, camponesas e estudantis, o que revela que a contenda está se dando no plano organizativo. No entanto, apesar da propaganda e dos esforços do regime e seus seguidores, a luta das massas se aviva e se desenvolve. Por quê? Porque as condições de vida das massas se agravam como consequência do próprio sistema. Por isso, por mais que gritem que é a ultra-esquerda que move as massas e as agita, o certo é que as massas se movem por seus interesses, e na medida em que são mais conscientes, mais os defendem. Sintetizando, as condições sociais, econômicas e políticas levam a uma agudização da luta das massas, e a questão organizativa vai enfrentar graves dificuldades perante a ofensiva organizativa do regime. O mesmo que incapaz de impor seu controle total sobre as massas, terá que apelar mais à repressão sistemática, de quais há vários e muitos instrutores.